falar um pouquinho sobre a experiência de Nina, né? No trabalho dela com pessoas com dependência, que fazem uso de dependência. Vixe, Maria, que tem dependência química, certo? E aí, Nina, fala um pouquinho, faça aí uma apresentação sua, né? Para quem não sabe, nós duas somos. Na verdade, Nina, né, iniciou essa questão do blog, O Que Te Afeta, em 2017, me convidou e a gente estamos aí até hoje, querendo colocar o projeto para frente. Tivemos uma pausa e agora retornamos, né? Mais fortes, com temas, enfim. Sim. E aí, vamos lá, Nina, se apresenta aí um pouquinho. Você já se apresentou? Assim, não, vamos lá então. Meu nome é Eliane, né? Eu sou psicóloga. Atualmente eu estou na clínica, né? Porque eu finalizei a residência em março. E aí ia retornar para a clínica, mas pela questão que nós estamos passando no momento, estou fazendo os atendimentos online. Trabalho na perspectiva da terapia sistêmica. E é isso. Estou fazendo a pós agora em neuropsicologia. Comecei também, terminei a residência, já iniciei a pós. E é isso. Qualquer dúvida, estamos aqui. Vai, Nina. Pronto. Meu nome é Marilza, ela me chama de Nina porque Nina é meu apelido, mas grande parte das pessoas me conhecem como Nina. Como ela falou, nós administramos a página O Que Te Afeta, já tem um tempinho. E hoje queria falar um pouquinho sobre o meu trabalho, tanto que eu vi algumas colegas entrarem, algumas colegas que me perguntavam sobre o trabalho. Eu não queria ficar sempre repetindo as mesmas coisas. E ele vai me ajudar mediando aí as perguntas. Nós selecionamos algumas perguntas que as pessoas mais fazem, mais querem saber. E aí nós vamos falar sobre isso. O objetivo é falar um pouco sobre o meu trabalho com dependência química na instituição que eu trabalho, que é a Fundação Doutor Jesus, né? Eu trabalho também na clínica, mas hoje nós não vamos falar de clínica, vamos falar da dependência química como eu trabalho como psicóloga na Fundação, que é bastante polêmico para algumas pessoas. Isso. A sua imagem está um pouco travando. É porque eu estava mexendo aqui. Peraí. Que travou um pouquinho. Para poder acompanhar as perguntas. Gente, pode fazer perguntas, certo? Se tiver alguma dúvida do tema. E se a gente tiver como responder agora, a gente responde. Se não, responde em outro momento. Vocês enviam direct, alguma coisa assim, e a gente responde, tá certo? Para iniciar, Nina, o que é dependência química, né? Assim, muitas pessoas, as pessoas sabem o uso, né, de substâncias psicoativas, mas também tem pessoas aqui que não é da área. E como é que chega assim nesse processo de ter essa dependência, né, química, e quais as formas de tratamento? Isso, que a pessoa está dependente. Que é a dependência química e formas de tratamento. A dependência química ela é classificada como um transtorno mental e ela é caracterizada por uma série de comportamentos e ações em decorrência do uso da substância. Então, por exemplo, aquela pessoa que organiza sua vida em torno da substância, aquela pessoa que precisa sempre usar uma quantidade a mais para ter o mesmo efeito, aquela pessoa que começa a usar não só pelos efeitos bons da substância, mas sim porque se ela parar de usar, ela começa a ter alguns sintomas ruins, são sintomas também de abstinência, e ela precisa usar mais. Então, no DSM vai ter uma série de critérios para caracterizar o que é a dependência química. Esses são alguns exemplos que eu dei. E formas de tratamento. A dependência química, ela pode ser tratada de várias formas. Ela acontece, as pessoas são diferentes, nós somos diferentes. Ela acontece nas pessoas de maneiras diferentes também. Então, logo o tratamento não vai ser padronizado, não vai ser igual para todos. Então, atualmente existem os CAPs, AD, que trata a questão da dependência química. Existe também na clínica pessoas que buscam atendimento para lidar melhor com isso,
para lidar com a dependência. Existem atendimentos ambulatoriais, existem tratamentos de internamento também, e existem as comunidades terapêuticas. As comunidades terapêuticas, elas são unidades onde a pessoa que procura atendimento, ela é acolhida por um período de tempo. Nessa comunidade tem um plano terapêutico, e quando ela encerra aquele plano, ela é reinserida na sociedade. E aí outra coisa que eu queria deixar claro aqui é sobre comunidade terapêutica. A Fundação Doutor Jesus, ela não é uma comunidade terapêutica, porque para ser uma comunidade terapêutica existe a quantidade específica de pessoas, a quantidade máxima de pessoas que podem estar ali acolhidas. E na Fundação nós temos uma quantidade bem maior. Nós temos uma grande quantidade, às vezes mil e poucas pessoas. E também em algumas comunidades terapêuticas são realizados o tratamento com redução de danos. O que seria a redução de danos? O tratamento não necessariamente visando a abstinência total, visando que aquela pessoa nunca mais use a substância, mas sim para tratar os danos causados pelo uso daquela substância. Né? Um exemplo de redução de danos: a distribuição de seringas para pessoas que são usuárias de substâncias que são injetáveis é uma ação de redução de danos. Porque aquela pessoa não quer parar de usar, mas nem por isso ela precisa pegar uma HIV, por exemplo. Então ela precisa de cuidado. Então essa é a perspectiva da redução de danos. E onde eu trabalho, na Fundação Doutor Jesus, nós trabalhamos com a abstinência. Ou seja, a pessoa que entra lá, ela fica o período de tratamento sem fazer uso da substância, sem fazer uso da droga, e sem medicações também, que nós não temos médicos, sem medicações para passar por esse período. E alguns outros locais, eles fazem uso de medicações. Mas eu não vou falar em nome de todas as comunidades de outros trabalhos, eu vou falar do trabalho que eu conheço, que é a Fundação Doutor Jesus. Sim. No caso, Nina, lá na Fundação, vocês trabalham na perspectiva da dependência, da abstinência. Abstinência, tá? Isso. Então, assim, não há um processo antes de redução? Como é? Ou já vai direto para abstinência total, assim? Como é que seria isso? Assim? Sim. Algumas pessoas que chegam lá no momento do atendimento inicial, eu vou começar logo falando, então, da importância do psicólogo, a importância de ter um psicólogo nesse local. Sim. Quando uma pessoa chega para se candidatar a ser acolhido, nós fazemos o atendimento inicial e nós vamos identificar, por exemplo, um usuário de álcool. Será que ele tem condições de permanecer, de conseguir passar por esse período de abstinência sem uma necessidade de um médico? Por isso que é muito importante, logo de início, já é muito importante o psicólogo. Nós vamos fazer essa avaliação e tentar identificar ali na história dele, na história de uso dele, se ali realmente condiz com o perfil dele, ou se ele precisa de algum outro cuidado antes, ou se ali não vai ser bom, não vai ser legal para ele. Nem sempre nós podemos, nem sempre, muitas vezes eu não acolho, não recebo, não faço o acolhimento para a pessoa ficar o tempo lá que é necessário do tratamento, porque se ele tem um outro transtorno, por exemplo, e a família chega falando que quer que o seu familiar fique, seu filho, já quem for, fique lá, porque está causando muitos problemas lá fora, segundo ele. Muitas vezes a família quer muito, mas aí nesse contato a gente percebe que ali não é o perfil dele, que ele não quer estar ali. Talvez ele não queira também parar de usar. Então, não vai adiantar ele ficar ali, porque não vai ser legal para ele, não vai ser bom para ele. E aí, no caso, eu falei uma pessoa que tem um outro transtorno, aí a familiar quer que fique lá. E, na verdade, talvez lá não seja o local adequado para ele. E aí a gente costuma encaminhar para a rede, né? Porque uma das críticas é como se nós trabalhássemos isolados e não tivéssemos essa comunicação com a rede, com o CAPES, com o CRAS, etc. E nós fazemos esse encaminhamento quando achamos necessário. Sim. Então, por isso é muito importante. Nina... Sim, continue. Por isso que é muito importante, logo de cara, já é fundamental o papel do psicólogo na instituição. Como eu falei no início, existem várias pessoas e as pessoas precisam de tratamentos diferentes. Sim.
Pode Então, falar. Nina, seria um pré-requisito para o indivíduo ele receber esse tratamento lá na Fundação Doutor Jesus. O querer dele é essa autonomia dele de dizer eu quero me livrar da dependência. Existe, então, isso seria um pré-requisito? Sim, porque geralmente quando acontece do familiar, não é um tratamento compulsório. Não tem como o familiar chegar e dizer, não, ele vai ficar aqui porque eu quero que ele fique aqui, porque não vai adiantar, não vai resolver. Ele precisa Uhum, querer entender que, poxa, os danos do uso que eu estou fazendo da substância está sendo muito grande. uhum, sim, O comentário de Tana, a rede é falha em alguns momentos, mas isso. buscamos a parceria, é isso. Assim como várias instituições, né, precisam de melhorias, nós vamos tentando. Uhum. Sim, como eu A estava importância de falando. trabalhar em rede, né? Outra coisa, então, assim, se o indivíduo ele já tem história de algum transtorno mental, a fundação ele não acolhe esse tipo de pessoa, como é, Nina? Entendi, é isso Depende. mesmo que eu entendi? Não, Depende? depende muito, é. Nós fazemos Hum, uma avaliação. Se ele já vem estabilizado um tempo, faz uso de hum, medicação já há um tempo, hum, e esse transtorno foi em decorrência do uso da droga. Ele não está em sim. nenhuma crise. Aí nós vamos acompanhando para ver se ele vai conseguir ficar lá, permanecer lá, ou se ele vai necessitar de um outro acompanhamento médico especializado. Mas assim, nós Uhum, não costumamos, não é um costume todas as pessoas que chegarem que têm um outro transtorno, que usa medicação, a gente colher. Nós fazemos uma avaliação antes. Por isso uhum, que é importante esse primeiro atendimento. Porque em alguns casos, uhum, como eu falei, muitas vezes não é um caso dele estar lá, é um caso dele estar fazendo um tratamento para a saúde mental, né? Para algum outro transtorno uhum, mental. Não necessariamente para a dependência química lá. uhum. Tem? É, Diana perguntou, deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui antes. Maísa está perguntando como você foi para lá. É uma pergunta mais pessoal. Como é que você foi se deparar nessa área, né? Como é que você chegou nessa área de atuação? É, eu fui fazer uma visita a uma pessoa, aí eu conheci o trabalho, eu me encantei, porque ela deve lembrar. Tá travado, tá ouvindo? Tô te ouvindo. Ela deve lembrar. Na época da faculdade, né, nós ouvíamos falar, inclusive, de lá dessa Uhum, instituição, de sim. que o pastor batia nas pessoas. Não acontece disso, não. E aí, quando eu Existe essa passava, história. que eu morava em Candeias, então eu passava pela frente, eu só via aquele barco. Eu achava, Uhum, poxa, eu achava que era só aquilo ali. Só que no dia que eu fui fazer uma visita a essa pessoa, eu conheci a dimensão da instituição, né? Lá dentro nós temos uhum, uma área esportiva, temos uma piscina enorme, temos os locais de atendimento, que nós chamamos de escritório. E aí, depois que eu conheci uhum, isso, eu fiquei encantada. Aí eu conversando, aí eu fui chamada para trabalhar lá. E eu gosto muito do uhum. trabalho, é muito, muito gratificante. Então eu conheci Sim. assim, fui visitar uma pessoa, não tinha ideia de que era tão organizado, tão lindo. E Uhum, aí, depois que eu conheci, me apaixonei, conversando com as pessoas, eu fui convidada. Sim. certo. E aí, Diana perguntou aqui se tem algum índice, Nina, de sucesso do tratamento, ou até mesmo se tem como avaliar isso, né? Que eu acho que é algo que vem aqui em uma das perguntas, né? É como se há, depois do tratamento, né, é, seria internamento, né, que fala com o indivíduo, se há esse Depois do plano acompanhamento terapêutico, posterior, depois nós do chamamos de plano. plano terapêutico. Se depois Pronto. acontece alguma coisa. Sim, E se nós há agora esse temos. índice, né, de sucesso, vamos dizer assim. Sim, agora nós temos os CAFs, que é o Centro de Apoio à Família CAFV. E é aqui, alguns Uhum, bairros aqui em Salvador, Liberdade, Periperi, Cajazeiras. Tem na cidade uhum, de Feira de Santana e na cidade de Camaçari, para quando essa. Porque uma das críticas também em relação a esse uhum, formato de tratamento é de que, poxa, ele fica lá um tempo cumprindo o plano terapêutico, mas depois que ele sai, o que é que acontece? Né? Vocês têm uma noção do que é que acontece? Como é que ele vai ser cuidado? Porque sabemos que é um problema que precisa estar sempre em cuidado para que não aconteçam recaídas.
E Uhum. aí tem esses centros de apoio às famílias e às pessoas que saem de lá também. Então, as pessoas que saem, nós encaminhamos para esses centros de apoio e lá eles Que é têm da o fundação acompanhamento também. que é da fundação, faz parte da fundação também. E lá eles têm um apoio Hum, psicossocial. Então, essas pessoas que saem, Diana que perguntou, eu não sei te falar em números, mas essas pessoas que saem, sim, nós conseguimos acompanhar, não 100%, né? uhum, É difícil, tem pessoas que vão para longe, mas sim, uhum. nós acompanhamos. No caso, seria como se fosse Sim, um acompanhamento ambulatorial, é, Nina? Dessas pessoas que saem, que completam o plano terapêutico lá na fundação mesmo, esses poxa, outros, o seu áudio ficou falhando. Seu seria áudio... tipo acompanhamento ambulatorial dessas Sim, pessoas? sim. Acompanhamento psicossocial pós-plano terapêutico. Hum, entendi. É, respondeu, Diana? Espero que sim. É, com relação Espero que com relação à família, Nina, como é o trabalho com a família? Como é a expectativa? Como é que a família chega para vocês lá? Porque a gente sabe que muitas famílias, né, quando tem um uhum. indivíduo, né, que faz parte ali, um parente que é dependente, que faz uso abusivo de substâncias psicoativas, muitas vezes eles, quando encontram um local que acolhe, quando encontram um local que presta esse suporte, eles se apegam muito, eles criam uma expectativa. Como é que elas chegam para vocês? Existe um acompanhamento com essa família? Existe um atendimento para essas famílias? Como é feito isso? Sim, isso eu vou responder, acho que é pergunta de Alana também. A Alana me mandou no WhatsApp uma lista de perguntas. Se eu não conseguir responder tudo aqui, depois eu te respondo no privado. É, sim, nós, inicialmente, no primeiro contato que nós temos com a família, nós fazemos esse acolhimento, e se a pessoa fica para iniciar o tratamento, nós temos a possibilidade de fazer esse acompanhamento também com a família, né? Eu nem cheguei a falar do acompanhamento que nós fazemos com quem está acolhido lá. Nós fazemos esse acompanhamento Sim. com quem está acolhido, marcamos os atendimentos de acordo com a necessidade, com a demanda que nós percebemos, ou que eles procuram também. Não chega a ser um atendimento como na clínica, né? Que é um tempo Hum, maior, vai depender muito de cada demanda. E hum, fazemos esse acompanhamento com o acolhido e com a família. Nós temos também essa possibilidade de marcar atendimentos individuais para atender essa família e encaminhar para o uhum, CAF, né, que eu falei que serve também para a família, não só para quem saiu do plano terapêutico, para quem concluiu, serve para a família ser acompanhada também. Então, se tem um familiar que é daqui de Salvador e está com um acolhido lá na sede, essa família hum, pode fazer esse acompanhamento nesses CAFs aqui. É, hum, e se achar melhor, se estiver mais perto, pode também marcar esse atendimento lá, preferir. uhum, Além desses atendimentos individuais com a família, né, e com os acolhidos também, nós temos a possibilidade não, nós fazemos trabalhos em grupo. Acho que foi a Ana que me hum, perguntou isso. Como é o trabalho em grupo? No trabalho em grupo, com os acolhidos, nós vamos escolher temas que nós achamos pertinentes ou então que vieram a partir da sugestão deles. E aí vamos trabalhar com palestras, com dinâmicas, com oficinas. Vamos escolher uma atividade mais adequada para o tempo, para o período, e vamos trabalhar. Para a família, a mesma coisa. Nós marcamos um dia para que a gente consiga fazer esse trabalho em grupo com a família para trabalhar alguns temas. Porque, como você falou, a família chega no atendimento com muito sofrimento, né? Demandando muito sofrimento hum, e em decorrência da pessoa que eles têm na família que são dependentes ou que fazem um uso abusivo e procura ajuda. E a família hum, sofre junto também. E aí esse uhum, trabalho é realizado com a família, tanto lá na sede quanto nos CAFs, como eu falei. uhum, uhum. Entendi. E existe É, também os dias de visitas, né? Que a família hum, pode ir, não tem uma quantidade mínima de pessoas para visitar. Pode visitar o hum, acolhido e estar com ele, porque uma das críticas também é que
É como se essa forma de tratamento fosse um atual manicômio, né? Como se excluísse Hum, as pessoas da sociedade sem uma sim. perspectiva de retorno para a família, de retorno para a sociedade, de trabalhar, de fazer, de dar continuidade à vida daquele Uhum, sujeito. Então, na verdade, não. Nós trabalhamos junto com a família porque é importante o papel da família nesse processo. Até para que, sim. porque muitas questões não que demandam quando chega para a gente não é só a dependência química, existe um problema familiar, existem várias outras situações que precisam ser trabalhadas juntas, não só a dependência Uhum, química. E aí, para quando ele sair de lá, ele ter esse apoio junto com a família. uhum. Então, não é algo excludente, só tratar a dependência química com abstinência e sem perspectiva. Não. Nina? Travou. Oi? Voltou. Travou. Certo. Tem duas perguntas aqui Assim, de. Diga. tinham me perguntado também dos desafios de trabalhar com a família. Um dos desafios Isso. que muitas vezes é a distância. As famílias geralmente aceitam bem, têm uma boa receptividade com o tratamento, mas às vezes a distância e o tempo de estarem lá na sede ou de procurarem os espaços nos CAPs que eu falei, isso é um Uhum, desafio, porque às vezes o familiar não tem recursos financeiros suficientes para estar se transportando de um lugar para outro. E aí esse é um dos desafios que nós encontramos, né, de uhum. E conseguir aí vem a encontrar essa pergunta, né? família com Você certa falando nessa frequência, questão digamos assim. da questão financeira. Então, lá na Fundação Doutor Jesus, o tratamento ele é totalmente gratuito? É gratuito, sim. É Certo. voluntário, gratuito, Uhum, sim. pronto. Tem uma pergunta aqui de Ada Sakituana. Enfim, não sei se falei certo. Quanto tempo é o tratamento? Com esse plano terapêutico que você falou, acho que Diana fez a mesma pergunta aqui mais embaixo. Nove O meses, tratamento tem um de tempo 9 a 12 determinado, meses. né? De De 9 a 9 a 12 12 meses. meses. Isso. Aí E o que nesse define se período será 9 ou 12 meses? ó, sinceramente, às vezes depende muito. Por exemplo, alguns casos que eu Hum. acompanhei. Concluiu 9 meses, é comum que queiram sair e dar continuidade à sua vida aqui fora. Mas Uhum, aí eu vou dar um exemplo de um caso que eu estava atendendo. A família é de outro estado, mora muito distante, e estavam tentando uhum, organizar esse retorno para lá, desse acolhido. uhum, E isso demorou mais um período, mais um tempo, mais 2 meses, até que ele fosse. uhum, Ou então ele percebe também, poxa, eu gostaria de ficar mais um tempo aqui. E aí, durante esse uhum, tempo, nós vamos trabalhando, né? Porque é questão de ansiedade, está com medo. Vamos trabalhar qual é a demanda dele, uhum, para ele ter uhum, essa necessidade de estar ali mais tempo, uhum. entendeu? Você entendi. É, Tu falou que existe alguns casos que há um acompanhamento clínico, né, mais clínico, não o clínico tradicional, né, individual. E como é que essas pessoas são, como é que vocês identificam esses indivíduos que estão lá e que precisam desse acompanhamento, já como você falou, que são muitos, né, que estão lá fazendo parte do tratamento. Como é que É, chega para vocês esses casos mais, quando, sei lá, necessários? tá. Quando uma pessoa chega para se candidatar a iniciar o Hum, tratamento, se eu atendi aquela pessoa, fiz o acolhimento, fiz a avaliação, eu passo a ser a técnica de referência dele. Eu, como hum, psicóloga, e se for necessário, uma assistente social. Então, eu tenho a técnica de referência. Então, o próximo sim. atendimento eu vou fazer com ele. Eu vou acompanhar durante esse período que ele está lá. E aí, nesses contatos, nós vamos percebendo quais são as Uhum, demandas, né? Ele pode marcar atendimento, assim como eu posso marcar também. E aí, durante esse período que nós uhum. vamos, de acompanhamento, que nós vamos identificando. E cada Uhum, psicólogo vai trabalhar de acordo com a sua abordagem, né? Geralmente com uma intervenção breve, uhum, e assim é feito, assim é identificado. entendi.
Então, a identificação da necessidade por parte do profissional que está lá, e também a busca ativa do próprio usuário, né, que está lá em tratamento, para usuário do serviço, para estar lá, se ele acha que ele necessita, ele procura o Sim, psicólogo, vamos dizer assim. sim, sim, Acho sim. que isso abre muita possibilidade, né, para eles, para essa busca. Existe essa busca? Eles buscam Existe. o Sim, psicólogo lá? existe. Mas para alguns que não têm essa ideia da necessidade, para isso é importante também os Hum, trabalhos em grupo. Isso é importante os trabalhos em grupo. E aí nós vamos trabalhar alguns uhum, temas também, para que eles possam, e a partir hum, daí eles começam a buscar, né? A partir dessa conscientização da uhum, necessidade e tal. entendi. E com relação ao conhecimento da psicologia, quando eles chegam lá, eles chegam muito aquém disso? Existe algum preconceito com relação a ter o atendimento com psicólogo ou não? Eles são abertos, são tranquilos com relação a isso? Depende de cada um, nem sempre. Depende. Alguns sim, outros não. Alguns já Uhum, vieram de acompanhamento no CAPES, de acompanhamento com psiquiatras, de acompanhamento com outros profissionais fora. Então, alguns têm conhecimento e outros não. uhum. Então, é algo muito caso a caso, né? Muito Pelo que você está me relativo. falando. Sim, não tem Uhum, um perfil assim. sim. Com relação deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. A Lana está perguntando aqui se nesses 9 meses, é a Lana aqui, né? Se pode sair ou se não é Sim. recomendado. Sair para resolver algumas questões. Por exemplo, precisei estar doente, preciso do médico, eu tenho alguma questão, alguma pendência jurídica. Não é recomendável que Uhum, fique saindo, porque o acompanhamento é feito lá, mas se for necessário, nós não privamos eles desse direito. Mas assim, a uhum, saída tem todo um acompanhamento, eles solicitam atendimento, nós entramos em contato com o familiar vai buscar e vai levar. Então uhum, é tudo protocolado. entendi. Pronto. É, com relação à questão da espiritualidade, Nina, como é que fica aí no tratamento lá da É fundação? uma Como é das que a questões psicologia também que se vê nisso, né? Que existe assim, como acho que foi a Lana que colocou aqui em cima. Não foi só. Realmente existe um preconceito com a instituição. Depois que conheci o tratamento de uma pessoa próxima que passou por lá, mudei meu olhar em relação à instituição. Existe sim esse preconceito, né, com relação à fundação, sim, dessa questão, né, da principalmente espiritualidade, da isso religiosidade. em relação à espiritualidade, né? É como se Uhum, as pessoas que criticam falam como se fosse algo imposto. Olha, você tem que ter tal crença e se não tiver, você é isso, você é aquilo. E quando o candidato ao acolhimento chega na instituição, é apresentado toda a rotina da instituição e os encontros espirituais, que não tem uma religião específica, não tem uma religião, para dizer, de tal religião, mas existem os uhum, encontros espirituais, e isso é dito, nós lemos um termo de consentimento para eles, e isso é dito. uhum, Então, por isso que também é muito importante o papel do psicólogo nesse momento, uhum, porque se você está apresentando para a pessoa a instituição, né, quais são qual é a rotina da instituição. E dentro dessa rotina tem algo que aquela pessoa já diz, poxa, eu não gosto, não vai ser bom para mim, por algum motivo. E aí nós vamos conversar, né? Será que é o mais adequado, então, permanecer aqui? Porque se a pessoa já disse que não quer por conta disso, ele não vai uhum, conseguir se adaptar. Então, por isso que, como eu falei no início, existem várias pessoas diferentes e tipos de tratamentos diferentes. Esse é um. E algumas pessoas que criticam falam como se só fosse ou abstinência ou redução de danos, ou comunidade terapêutica ou CAPS. E, na verdade, existem várias unidades, vários dispositivos de cuidado para que se adapte ao uhum, perfil daquela pessoa. Então, não uhum, é algo imposto, porque se eu entrei numa instituição sabendo que lá fora eu tinha uma vida que eu não tinha uma rotina específica, né? Eu acordava a hora que eu queria, e às vezes eu uhum, não me alimentava, eu tinha uma vida totalmente é,
sem, sem disciplina, digamos assim, para Uhum. fazer as coisas. Então, no atendimento vai ser dito sobre se adaptar à rotina da instituição. A pessoa aceita, Uhum. e aí quando ela aceita, ela faz parte Uhum. daquela rotina, horário para acordar, horário para as refeições, horário dos encontros Uhum. espirituais, horário dos atendimentos, horário dos trabalhos em Uhum. grupos, e assim Uhum. vai. E aí, se a pessoa não se adapta, nós não obrigamos a pessoa a ficar, ela pode sair a qualquer momento. Solicita o atendimento, e aí Uhum. ele é entrar em contato com a família. Uhum. Entendi. Com relação à questão da reinserção, né? Como você falou, é, o objetivo do tratamento é reinserir, né, esse indivíduo na sociedade, e na Isso. sua família, claro, na sua comunidade. O que de fato é feito assim lá na prática para que ele, por exemplo, com relação à questão profissional, né? O que é feito, o que é oferecido pela fundação para que essa reinserção ela aconteça de uma forma mais efetiva, vamos dizer assim? Na prática, para eu falar mais na prática para você, temos algumas oficinas. Quando Uhum. ele completa 6 meses, ele pode participar dessas oficinas. Cabeleireiro. Eu não sei se eu pronunciei certo, gente. Escreve aí. Cabeleireiro, é, panificação, Hum. solda, manutenção, acho que manutenção de micro. Existem algumas Uhum. oficinas para que. E sim, e durante os atendimentos nós vamos trabalhando também projeto de vida. Uhum. Nós vamos, dentro da realidade de cada um, nós vamos identificar. Vamos Uhum. traçar um projeto, né? Pô, o que é que eu gostaria de fazer quando eu sair Uhum. daqui? O que é que eu posso fazer dentro das Sim. minhas condições? Aí, digamos que, poxa, eu não sei fazer nada, não tenho profissão, nunca trabalhei, não sei fazer nada. As oficinas já dão um norte. Já dão um norte. Por Uhum. exemplo, se eu tenho uma aptidão para trançar cabelo, eu vou participar da oficina de cabeleireiro e vou aprender algumas coisas, o que já me dá uma luzinha para quando eu sair, eu ter um ponto inicial para começar, né? Eu tenho uma ideia. Uhum. Então, na Uhum. prática, eu ofereço tudo isso, além dos atendimentos que nós vamos trabalhando o projeto de vida, né? E estamos também Sim. agora com o projeto de implantar uma escola profissionalizante, né? Está em andamento a obra. E aí terão Hum. cursos. Legal. A Itana tá falando aqui, tem É, marcenaria, cabeleireiro, caldeiraria. Então, assim, interessante porque o indivíduo ele já sai, vamos dizer que minimamente capacitado, né, para exercer sim. uma profissão, né? Então, É, toda aquela ideia de que é uma prática higienista, né? De manicômio, hum, atual manicômio e tal. Eu estava lendo alguns artigos falando sobre isso, onde hum, eu trabalho na Fundação Doutor Jesus, como eu disse, não vou falar em nome de outras instituições que eu não conheço, não tem, não trabalhamos nessa perspectiva de isolar a pessoa, né? De uhum, julgar a pessoa, dizer que ela está à margem da sociedade, colocar ela dentro de um local, fechar e sem perspectiva. Muito pelo contrário, nosso objetivo é trabalhar aquela pessoa para que quando ela saia de lá, ela possa uhum, caminhar da forma que ela escolheu, né? Ela escolheu parar de fazer uhum, o uso das substâncias, e agora ela vai tentar reconstruir a vida dela a partir daquilo ali. E aí nós damos esses uhum, pontapés iniciais, com os atendimentos, com os uhum, cursos. uhum. Entendi. Certo. Só está perguntando aqui quais os profissionais que trabalham na instituição, além do psicólogo, né? Assim, Ah, uma equipe, né? Multi, e sim, aí tem quais que são os falar da outros importância. profissionais? Gente, eu ia esquecer de falar sobre isso, da importância do trabalho multi. Temos Uhum, profissionais de educação física, nutrição, cuidar da nossa comida, muito importante. É, pedagogo, assistente uhum, social, né? Técnico de nutrição. E aí, algumas pessoas falam que usam, em algumas outras instituições usam a medicação para passar por aquele período de abstinência, que às vezes é muito difícil e tal. Mas nós temos uhum, professores de educação física que diariamente são realizadas atividades com eles. E nós uhum, sabemos da importância, né? Inclusive, se algum colega
Depois, se quiser falar um pouquinho, né, em outro momento, sobre a importância da atividade física nesse processo de recuperação, é muito importante. Vai ser legal, vai ser Uhum, bem-vindo. Porque na uhum, prática de atividade física são liberadas algumas substâncias que fazem bem para o nosso organismo, dá a sensação de bem-estar. E isso tudo faz uhum, parte do tratamento também. uhum. E Tana falou que técnico de enfermagem também, que tem lá E tem na técnico de equipe. enfermagem, Teólogo. esqueci. É muita É, gente. e outra pergunta aqui de Rada, não sei como Obrigada, se Etana, tá pronuncia. me ajudando. Hum, Tá perguntando como é tratado a questão da abstinência, uma vez que não há medicação, né? Acho que você meio que deu uma é, pincelada já, mas sim, se sim. você puder Mas repetir novamente. em alguns casos, né, eu falei da questão da atividade física, mas em alguns casos, por exemplo, os casos Hum, de dependência de álcool, que na uhum, abstinência pode ocorrer crises convulsivas, e alguns sim, outros sintomas mais graves. Aí nós pedimos para que fique um acompanhante, né, um familiar, um amigo, alguém que possa, de confiança daquela pessoa, para acompanhar hum, durante um período, de pelo menos 15 dias, como é que ele vai se adaptar na fundação, na instituição. Será que ele vai ter algum sintoma que vai ser necessário levar ele no hospital? Vai ser necessário levar ele no médico para fazer uma avaliação, para que ele não tenha um problema maior, né, dentro da instituição uhum, sem uma assistência, já que nós não temos um médico. E uhum, aí, a questão da abstinência do álcool, eu falo do álcool principalmente porque é o que costuma ter esses sintomas mais graves, nós acompanhamos dessa forma. E aí, se aquela uhum, pessoa teve problema e precisa ir no médico, ele é liberado para ir no médico. uhum. Entendi. Há alguma, já houve ou há, não sei, Hum. a possibilidade, por exemplo, de bater lá os 9 meses do plano, né? Terminou, e aí a pessoa ela tá apta, vamos dizer assim, para voltar para casa e a família não aceita, a família diz que não, eu acho que ele precisa ficar mais, ou algo do tipo assim. Há algo desse tipo lá? Algumas Existe? vezes sim. Até porque a família fica Hum, com receio, né? Poxa, será que vai ter uma recaída? Será que vai estar da mesma forma? E por isso que é importante, acontece, e por isso que é importante o acompanhamento da família também, porque nós uhum, precisamos preparar essa família, né, para receber essa pessoa, para receber uhum, esse acolhido que passa o período na instituição. A família fica um pouco uhum, com medo, com receio mesmo. uhum. Mas aí nós vamos trabalhando a Sim, família nos atendimentos nesse sentido, porque sim. a instituição não é para a pessoa ficar lá a vida toda, é para ela Residindo, né? passar Uhum, passar um período uhum, participando do plano, e aí quando concluir, uhum, ele dá seguimento à vida dele. uhum. Certo. E com relação a faixa etária, Nina, existe uma faixa etária de pessoas para serem acolhidas lá na fundação? Como é isso? A partir de 18 anos. A partir de 18 anos? Sim. Certo. Mas isso tem Adultos, mulheres, algo. homens e mulheres. Uhum. Sim. Temos mulheres também, só que a quantidade é menor do que o público masculino. Uhum. E Tana está falando aqui que é mais complicado lidar com a família do que com o usuário. É verdade. Poderia comentar um pouquinho sobre isso? Assim, a Lana me perguntou, na lista que ela me mandou, como é esse atendimento com os acolhidos lá? Será que eles são receptivos nos grupos, né? O que é que a gente faz no grupo? Falei quais são os nossos trabalhos nos grupos. E Uhum, sim, é muito tranquilo trabalhar com eles. Eles nos recebem muito bem, costumam receber bem, participam uhum, das atividades. Então é muito tranquilo lidar com eles lá. Não posso dizer que tem essa dificuldade, porque uhum, eu não consigo identificar. E com a família eles é um uhum. pouco complicado, né? Por conta de problemas, de questões afetivas, familiares, ou por receio, como eu Uhum, falei. Não quer que retornem para casa sim. porque está com medo de que aconteça alguma coisa. E aí vai Uhum, criando essa complicação, mas estamos aí para trabalhar uhum. isso.
Por isso que é importante que Então, o trabalho feito em conjunto. Não dá para trabalhar só a pessoa que está lá acolhida, né? por isso que é O importante esse familiar trabalho precisa inicial, né, estar. Nina? E a Com a família precisa família estar também. ciente do tratamento, de como é o tratamento. Uhum, uhum. Que tem um início, um meio, um fim, né? E mesmo assim, Isso. E a família ainda existe precisa estar casos, né, de preparada. pessoas que... Certo. Sim. Tem outra pergunta aqui de errada novamente. Se homens e mulheres ficam juntos no mesmo ambiente. Não, são ambientes separados. Não tem esse contato de convivência próxima, não. Hum, São ambientes separados. Assim, por exemplo, no refeitório, é o mesmo ambiente, mas hum, são separados. hum. Certo. E só está perguntando se, por exemplo, se existe a possibilidade de algum paciente, depois que conclui o tratamento, querer ficar como voluntário. Se há essa possibilidade lá e se é permitido. Como voluntário, não. A instituição não costuma é, receber pessoas como voluntárias, não. Existem algumas pessoas que já Hum. foram empregadas, né? Trabalham pela Pessoas que instituição, mas fizeram voluntários tratamento não. lá. Sim, mas voluntários não. Hum, legal isso, essa possibilidade também, né? Nós estamos Uhum. caminhando já para o final, né? E aí, Nina, Rápido. pois é, já é quase 8 horas. E para finalizar, assim, como psicóloga, não sei se como pessoa, assim, o que é que você identifica assim como mais desafiador, os limites que essa prática impõe, o que é que você vê assim o que é que precisa melhorar ainda, né? Possibilidade de melhorias. Os limites que eu vejo é que é um trabalho muito denso. É muito Hum, trabalho, não é pouco, não, é muito trabalho mesmo. Tanto pela uhum, questão assim, de acolhidos que tem na instituição, quanto pelas demandas mesmo, né? Não é, como eu falei, a gente não trabalha só a dependência química, são muitas demandas, são muitas questões a serem trabalhadas. uhum, Então, esse é um desafio de você fica, poxa, será que eu estou realmente conseguindo acompanhar de uma forma integral, né, essa pessoa, uhum, dar esse suporte sim, necessário, né, de fazer os uhum, encaminhamentos, de fazer tudo corretamente. O desafio é esse, porque dentro, como eu falei, de todo o trabalho, não é só o acolhimento, não é só o acompanhamento. Nós fazemos o acolhimento de quem está chegando e lá chegam pessoas todos os dias. uhum, Nós fazemos o acompanhamento, nós fazemos os trabalhos em grupos, nós acompanhamos famílias, nós fazemos eventos internos, né, em períodos festivos, Carnaval, São João, que nós chamamos de uhum, Escritoval, São João com Cristo. Então, nós preparamos todo esse trabalho, o que torna desafiador de fazer uhum, bem tudo isso. Então, para mim, o desafio é esse. uhum, uhum. Tá, ok. Certo. Quanto tempo? Tá finalizando já. Tá, ok. Alguma outra consideração, algo que você acha que não falou e que seria interessante Que falar eu para lembre, o que pessoal? eu lembre, não. Como eu falei, outros colegas, né, eu percebi que tinha alguns colegas, além de estar participando, quiserem falar mais sobre, depois esclarecer mais sobre o nosso Uhum, trabalho, porque é bastante coisa. Tem, né, o trabalho do educador físico, do uhum, pedagogo, da assistente social. uhum. Se alguém quiser falar mais depois, está convidado, estão convidados, serão bem-vindos. Isso. E é Acho que isso. cada qual falar da sua perspectiva, né? Acho que cada profissional Vai ter falar de uma, como é esse vai ter uma trabalho. dimensão maior de como é esse Uhum, trabalho. uhum, E sim. não julguem pelas aparências, porque a gente passa a ver aquele barco, fica na BR-324, não tem noção do que tem por trás, É, como eu de não fato. tinha, tá Uhum. ok? Gente, Obrigada, então, gente, pela obrigada participação. pela participação de vocês. Espera aí pra gente tirar o print, Nina. Pela participação de vocês, as colegas de Nina que participaram, obrigada. Sol, né, obrigada. Alana, Diana, Maísa, viu, Alana, Maísa, isso. Vamos fazer live, viu? Estão todas convidadas. Se tiver algum tema, pode falar com a gente que a gente vê uma data, tá certo? Obrigada, gente, pela participação.
certo? E qualquer dúvida que não foi respondida, manda no direct que a gente responde, viu? Tchau, tchau. Tchau, gente. Vou tirar o print aqui, Nina. Deixa eu tirar outro. Pronto? Pronto. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.